Você algum dia já parou para pensar sobre a importância do sonho? Sim, do sonho. Aquele sonho que você tem quando está dormindo. Se você entender a importância que tem isso, você vai assistir a este vídeo até o fim. Então, observe e avalie depois por conta própria. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda ou Iluminado, ele viveu mais ou menos em 500 anos antes de Cristo. Alguns historiadores precisam entre 563 e 500 antes de Cristo. Muito bem. A mãe de Siddhartha Gautama, Maya, afirma que no dia em que ele nasceu, ela teve um sonho e que neste sonho chegava junto de si, do lado direito, um grande elefante branco com 6 presas. E 10 meses depois do sonho, nasceria Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado, que fundou esta religião tão brilhante, tão linda, tão maravilhosa que é o budismo. Observe, ela recebeu essa informação em sonho. O que eu quero chamar a atenção de vocês é do seguinte: você que é cristão deve ter lido no Evangelho de São Mateus algumas passagens interessantes. Como são muitas, eu vou pegar a minha Bíblia e vou ler esse trechinho para você. Observe bem. Nascimento de Jesus. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Mais adiante um pouquinho, em Mateus 12, observe, Mateus 2,12, avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Mais adiante um pouquinho, fuga para o Egito, o massacre dos inocentes. Mateus 2,13. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Mais adiante um pouquinho, Mateus 2,19, com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel. Mais adiante um pouquinho, Mateus 2,22, ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia. Muito bem, tem mais passagens, mas eu vou ater-me a estas informações. Vou deixar aqui a minha Bíblia e vou pegar um outro livro que com certeza, o meu já está bem velhinho, mas com certeza muitos de vocês já devem ter lido. Se chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. O Dr. Joseph Murphy, neste livro, fala abertamente sobre a importância do sono. Ele fala aqui, o subconsciente e as maravilhas do sono. Por que dormimos? Oração, uma forma de sono. Efeitos alarmantes da falta de sono. Aí mais embaixo ele fala aqui, como o subconsciente trabalhou para um famoso escritor enquanto dormia. Durma em paz e acorde alegre. Isso aqui está na página 151. Pois eu vou lá para a página 151 e ele diz assim: por que dormimos? O Dr. John Bigelow, notável autoridade em tudo que se refere ao sono, provou que à noite, enquanto dormimos, também recebemos impressões ao demonstrar que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e gustativos estão ativos durante o sono, o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro. Diz ele, os nervos do cérebro. Diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração à nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses.
O Dr. Bigelow afirma ainda: os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono. Mais do que isso, tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual, simétrico e perfeito que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sonho. Muito bem. Neste livro do Dr. Joseph Murphy, ele deixa claro para todos nós que os sonhos revelam coisas. Ele deixa claro que os sonhos são quase que um presente de Deus para nós. Muito bem. Vocês já ouviram falar em Sigmund Freud? Todo mundo já ouviu falar em Freud. Freud escreveu um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, em que neste livro, é claro, é um livro muito extenso, ele discorre várias passagens das impressões que ele tem como psicanalista e que são reveladas por meio dos sonhos, não é? Então, quando você tiver curiosidade, dê um pulinho. É um livro muito extenso, mas é um livro muito bom. Eu li quando eu ainda era adolescente. Foi um livro muito difícil, muito pesado, cuja leitura, obviamente, eu não tenha entendido naquele momento, porque eu não tinha um preparo psicológico e intelectual para entendê-lo, mas foi muito interessante porque acabou marcando muito a minha vida. Ok, então já que nós estamos falando de sonhos, é muito interessante que nós descobramos o seguinte: se porventura o que esses homens estão falando é verdade, talvez isso possa nos explicar a razão pela qual dois dos maiores físicos de todos os tempos, o primeiro, Isaac Newton, por que ele investigava a Bíblia atrás de respostas. Nós passamos a nossa vida inteira ouvindo que Isaac Newton era um físico e que ele se preocupava exclusivamente com a física. E isso não é verdade. Todos nós sabemos que Isaac Newton era um grande místico, só que isto foi retirado da sua biografia. Ele analisava cada uma das passagens da Bíblia atrás de informações precisas sobre o que estava ali por trás daquelas informações. Então, o que eu quero trazer para vocês com este vídeo é: meu amigo e minha amiga, você precisa realmente se preocupar com o significado do sonho. O sonho tem muito mais para mostrar do que apenas uma mera revelação nebulosa ou apenas alguma coisa que você entende como sendo uma consequência daquilo que você viveu ao longo do dia. Há muito mais segredos entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, já dizia William Shakespeare. Portanto, diante disso, eu gostaria muito que você assistisse aos outros vídeos desta série sobre a importância dos sonhos, em que eu vou pegar cada uma dessas partes e trabalhar junto com vocês de forma separada. Ok? Então, de antemão, eu agradeço muito a vocês pela atenção e lhes desejo todo o sucesso do mundo.